Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, comigo tá tudo muito bom, não tá muito bem a internet, como eu sempre falo, né? Espero que com vocês esteja tudo muito bem, esteja muitas vezes, milhões de vezes melhor do que essa internet, que hoje não deixou a gente fazer a nossa live, né? O programa que eu utilizo, ele dá uma taxa média do quanto que eu tenho de velocidade, e aí ele passou o tempo todo falando que eu não tinha velocidade suficiente para a transmissão, e aí infelizmente nós fomos para o plano B, que é exatamente deixar essa aula gravada, né? Então galera, hoje, como já é de costume, às quartas-feiras, a gente utiliza para fazer a revisão, na verdade a correção da atividade. Hoje nós vamos fazer a correção da página 80, que são as questões abertas. E também hoje vocês devem pegar essas questões, depois de dar uma olhada aqui no vídeo, fazer uma correção caso haja necessidade daquilo que vocês já responderam e postar no Classroom, né? Vocês terão até o final do dia de hoje para fazer essa postagem. Caso não consigam fazer hoje, vocês têm ainda aí até o restante da semana, até outra semana para postar. Mas lembrando que aqueles que postam hoje, eu olho com mais cuidado, com mais carinho, né? Do que aqueles que olham depois. Na verdade, a pessoa, então, se eu postar depois, não vai. Claro que serve, mas você perde um pouquinho, né? Com o Alex. É claro que a gente leva em consideração, assim como acontece comigo, acontece com vocês, mas tentem, né? Façam um esforço bacana para postar hoje, tá bom, galera? Por favor. Assim como eu estou fazendo um esforço danado para postar esse negócio aqui ainda hoje, eu espero também que vocês se esforcem um pouquinho a mais para postar no Classroom também até hoje, tá bom? Mas lembrando, se não conseguir hoje, vocês podem postar até o final da semana aí sem nenhum tipo de problema, tá? Então deixa eu fazer aqui a transição. Em 4 segundos eu estou de volta para a gente começar aí essa correção de atividade, tá bom? Pronto, galera, aqui estou eu. Deixa eu só fazer a transição de tela para mim. Cadê? Tá aqui, tá? A gente tinha, inclusive, já iniciado a correção de algumas dessas questões. Se não me falhar a memória, a gente já tinha visto até a quinta questão. Hoje nós vamos ver sexta, sétima, oitava, nona e décima questão para tentar ajudá-los aí a postar uma atividade 100% correta, tá bom? E aí a primeira questão ele fala o seguinte: explique quais os motivos levaram à formação dos blocos econômicos e qual é o objetivo dos países com essa formação, tá? Então assim, galera, os motivos, cara, eu acho que não está nesse slide, agora que eu percebi, tá bom? Mas assim, ó, os motivos que levaram à formação, pronto, na verdade está nesse, ó. Vou só mudar aqui a canetinha, me desculpe aí o erro, mas é aqui. Vou botar aqui a canetinha certa, pronto, tá? Então, bem aqui ele vai falar, ó, ele fala na página 70, tá? Sobre o multilateralismo econômico, né? Na verdade, essa página deveria estar naquela outra, não aqui. E aí ele fala exatamente sobre esse multilateralismo ou regionalismo, que seria a mesma coisa de liberalismo ou protecionismo, tá bom? E a criação desses blocos econômicos aqui, tá? E aí, bem aqui no segundo parágrafo, galera, ele vai falar exatamente sobre isso. Na verdade, não no segundo, perdão, aqui, ó, no terceiro parágrafo, tá? Que é sobre essa formação. Mas ele quer saber quais são os motivos, né, que levaram à criação desses blocos. Ele coloca bem aqui, ó. O que levou foi esse fortalecimento do multilateralismo comercial, tá? Eu tinha dito para vocês também que um dos pontos seria o avanço da globalização. É uma outra questão, né, que faz com que esses países, eles, de certa forma, tenham a necessidade, tá, de formar esses blocos, tá bom? Uma outra questão também que a gente precisa destacar é exatamente que esses blocos, galera, eles surgem a partir da necessidade desses países ganharem destaque dentro do mercado, certo? Então, nessa primeira parte que ele fala sobre o que levou à formação, tá? A gente vai destacar exatamente
3 pontos, ok? Cadê? É porque eu não estou conseguindo enxergar porra nenhuma aqui, cara. Desculpa aí pelo palavrão, tá bom? Mas tá aqui, ó. O acirramento, né? Daí, ó, embora pareça contraditório, a formação dos grandes mercados regionais estabelecidos no governo tornou-se uma necessidade imposta pelo acirramento da concorrência internacional, gerada pela própria expansão do capitalismo em escala planetária, tá bom? Então é isso que eu quero que você destaque aqui. Desculpa aí a arriscadeira mais do que o necessário. O que levou foi exatamente o aumento da concorrência. Essa concorrência ela passou a ser maior exatamente por conta do processo de globalização, como a gente falou. E aí os países de menor participação no mercado, eles resolveram se juntar com outros pequenos para poder se manterem fortes dentro desse mercado, tá? Então o que levou é exatamente o aumento da concorrência por conta da globalização. É o que levou. E qual é o objetivo desses blocos? O objetivo desses blocos é exatamente vencer essa concorrência, é se tornar um destaque dentro desse mercado. Mas principalmente, como ele coloca aqui, ó, os países procuram ampliar a sua participação no comércio mundial, tá bom? Aumentar as suas exportações, tá bom? E se tornarem competitivos. Essa seria o restante da resposta. Então, a primeira parte, você vai formular um texto que fala sobre o aumento da concorrência por conta da globalização e quais seriam os objetivos desses blocos. Ampliar sua participação no mercado, aumentar suas taxas de exportação e se tornarem mais competitivos. Seria essa a resposta, basicamente, que eu quero ver nessa sexta questão de vocês, tá bom? A nossa sétima questão, ele vai falar o seguinte, caracterize os diferentes tipos de integrações regionais. Aí sim nós vamos voltar para outra página, tá? Então a primeira é na página 70, aí agora, ó, página 71, acabei trocando elas aqui. Então o que é que a gente precisa destacar? Que existem 4 níveis de integração, né? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores também. Uma é a área de livre comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum e a União Econômica e Monetária. Então, quando ele pede para você caracterizar, nós vamos observar exatamente isso aqui, né? Então, o que seria o importante da área de livre comércio? A eliminação progressiva das tarifas, né, alfandegárias, tá? E, é claro, também é importante destacar que esses países eles têm liberdade, tá? Deixa eu só achar aqui. Cadê, menina? É porque isso aqui tá tão pequeno para mim, galera. Acho que para vocês deve estar um pouco maior. Mas é quando ele fala que os países eles têm autonomia, pronto. Eles têm autonomia de manter relações comerciais com outros países que não pertencem ao bloco. Então essa é a característica mais forte da área de livre comércio, né? É a eliminação progressiva das barreiras alfandegárias, porém ele dá liberdade que você mantenha relações, né, comerciais de compra e venda com outros países que não pertencem ao seu bloco. Um exemplo deles é exatamente o NAFTA, que será o nosso assunto das próximas aulas. Aqui, ó. É um acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, tá bom? Depois eles vão passar para a União Aduaneira, que além desse livre comércio aqui que a gente falou, né, que é essa eliminação das barreiras. Então lá ele ia eliminando, aqui ele já consegue eliminar. Há também destacar a TEC, que é a Tarifa Externa Comum, que é uma cobrança padrão entre os países do bloco sobre produtos que vêm de fora do bloco. A gente também destacou isso, né? E aí é importante destacar, eles são proibidos de comercializar com outros países que não pertencem ao bloco? Não, mas eles são obrigados a cobrar a TEC, que é uma cobrança única para todos os países que pertencem ao bloco. Um exemplo disso é o Mercosul, certo? Depois eles vão evoluir para o mercado comum, aí aqui nós vamos ter o livre comércio, né, como acontecia anteriormente, de mercadorias e serviços, mas eles conseguem ampliar, né? Eles vão facilitar a movimentação
de capital de investimento, de pessoas como trabalhadores, né, entre os países. Então, é uma livre circulação de mercadoria, de serviço, de capital e de pessoa. Tá? Para isso, eles vão também estabelecer algumas leis, tanto no âmbito político como também no âmbito econômico, para que essa livre circulação ela possa acontecer bem, né, sem nenhum tipo de complicações. Tá? Um exemplo desse mercado comum é a União Europeia, mas que nós vamos ver também na outra categoria, que é a União Econômica e Monetária. Tá? Então, a gente viu que a União Europeia é o único bloco, né, que chegou nesse estágio, mas como ele diz aqui, é o estágio mais avançado de integração entre esses blocos. Né? Eles conseguem ter a unificação da moeda, a unificação bancária, a unificação inclusive do parlamento, dos ministros, certo? Além disso, eles criam instituições, tanto políticas como também econômicas, para viabilizar esses assuntos, e adotam uma série de medidas que vão basicamente ajudar nessa boa integração entre os países membros. Mas aqui embaixo, galera, seria também interessante vocês dar uma analisada, o surgimento, né, nas décadas dos blocos econômicos que nós temos na atualidade. Tá bom? Então, essa seria a nossa resposta aí no caso da sétima questão. A oitava questão: quais são os objetivos econômicos e políticos da criação da União Europeia? Aí nós vamos passar aqui no slide, né? Eu acabei invertendo as coisas. Passar, passou, pronto. Aí é claro, a gente vem aqui para a União Europeia, né? E aí ele pede que a gente destaque os objetivos econômicos e políticos. A gente até viu no esqueminha da aula passada, né? Em termos econômicos, viabilizar tanto a promoção como a recuperação econômica dos países no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso aqui vocês vão encontrar na página 72, essa resposta, tá bom? Conter os avanços dos Estados Unidos, que atuava na Europa principalmente com o uso do Plano Marshall, e também impedir os avanços, né, do socialismo lá na Europa. Então, a criação, tanto no aspecto político como econômico, gira em torno desses três pontos aqui no segundo parágrafo da página 72. Dê uma olhadinha lá que vocês vão conseguir formular uma resposta bem bacana. A nona: quais são as diferenças do ponto de vista político e econômico entre o NAFTA e a União Europeia? Aí, galera, a gente ainda não viu o NAFTA, mas eu posso avançar aqui para vocês. No NAFTA, a principal diferença é exatamente o nível de integração. Então, enquanto a União Europeia está no mais elevado nível, o NAFTA ainda está no primeiro nível. Então, o NAFTA ele tem uma liberdade, né, uma redução progressiva de barreiras, de tarifas alfandegárias, só que essa livre circulação, como acontece na União Europeia, lá não é possível. Então, existe uma facilidade em atuar, tipo empresas americanas no Canadá, no México, mas a livre circulação não. É tanto que vocês conhecem a velha história do Trump, que queria criar um muro para evitar que mexicanos passassem para o lado dos Estados Unidos. Então, eles são um bloco econômico, porém, tem lá suas restrições, como, por exemplo, esse fluxo de pessoas, o que na Europa é totalmente normal, né? Um cidadão espanhol ir trabalhar na França, na Alemanha, sem nenhum tipo de impedimento. Então, essa seria a principal diferença entre eles, tá? E por último, cite as consequências da transição das economias socialistas para o capitalismo nos países da Comunidade dos Estados Independentes, que é o SEI. Que é um outro bloco também que a gente vai falar na próxima aula, mas se vocês pesquisarem no material fica fácil de achar. O SEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes, ele é um bloco que foi criado logo depois do fim da União Soviética. Então, quais são as consequências? Eles são definidos como países de economia em transição, ou seja, estão saindo do socialismo e chegando no capitalismo. E as consequências elas foram terríveis para a grande maioria desses países. Como, por exemplo, déficit da economia. Então, são países que dependem do produto de outros países, então eles têm uma necessidade maior de compra do que conseguem vender. Altos níveis de desemprego. Né? Outra questão
seria principalmente também o seu poder de produção, a sua indústria, que é muito atrasada por eles terem uma base socialista, e no socialismo a indústria não se desenvolveu como nos países capitalistas. Então esses são alguns problemas que vocês podem encontrar lá sobre o SEI, né, para colocar nessa atividade, tá bom? Então era basicamente sobre isso que nós tínhamos que falar hoje, era bem rápido mesmo, era bem simples, né? Deixa eu só fazer aqui a transição da tela para mim. Tá? E aí assim, galera, hoje, né, como eu falei, vocês têm até o final do dia para postar minha atividade no Classroom, mas se não conseguirem, vocês têm até o final da semana para postar, então agiliza, tá bom? Vocês devem fazer as 10 questões, só respostas. Então coloca o teu nome lá no caderno, coloca as respostas, tira a foto e manda para mim, tá? Manda lá no Classroom que, se Deus quiser, no sábado eu vou sentar para dar uma olhada nessa pasta lá de atividades e corrigir, né? Ver quem foi a galera que mandou e quem não mandou, beleza? Então, no mais, galera, a nossa conversa era essa. Fiquem com Deus, né? Um bom final de semana. Essa é a nossa última aula da semana. Então, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Façam a atividade, por favor. E até a nossa próxima aula de segunda-feira, que se Deus quiser, a internet vai nos ajudar para fazer uma livezinha bacana aí sobre o restante dos blocos econômicos, tá bom? Mas, ó, fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu? Se cuidem.